bem, gente? Algum de vocês eu já conheço, né? É uma alegria poder estar aqui. E antes de começar, eu preciso dizer também a alegria que eu tenho de ser amigo do Marcelo, né? Nós nos conhecemos pela internet, né? E é impressionante como a luz de Deus brilha através da vida desse cara, né? Ele é um cara muito, muito, muito querido, uma pessoa que sempre, através a palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Comecei a ouvir as coisas que ele falava, as frases, os lugares onde ele ia, o que ele dizia daqueles lugares. Falei, puxa, que cara incrível, né? E foi assim que a gente se conheceu. Um dia ele me convidou para vir para cá, e eu sou mais louco do que ele, aceitei. E assim a gente começou a ter esse privilégio de poder compartilhar as coisas de Deus e andar junto. Tenho certeza Deus tem nos abençoado muito, tem abençoado o meu ministério, e eu tenho acompanhado também ele, né? É o pastor mais jovem que eu conheço. Eu achava que eu era um cara bem enérgico, assim, um cara com muita energia, até conhecer ele ministrando louvor. Gente, naquele dia eu senti vergonha de achar que eu era um cara com energia, né? Não sei se ele continua assim. Continua, não? Continua? Meu Deus, o quanto ele pula, grita, ajoelha, levanta. Nem na academia eu consigo fazer tanto exercício assim. Então, realmente foi muito, muito proveitosa a nossa amizade. Eu queria também falar um pouquinho, antes de começar, da minha família. Infelizmente, minha esposa, olha que linda que ela é, né? Não pôde vir, ela não gosta muito de viajar. E nós temos 2 filhos adolescentes. Eu tenho um filho de 16 anos e um de 12 anos. E eles, como estudam, o de 16 ele está estudando o dia todo, está fazendo curso técnico. Então, quando chega final de semana, ele está realmente muito cansado. Então, eu poupei eles, né? Falei, eu preciso ir, eu tenho esse compromisso. E ela mandou um abraço para vocês, né? Depois, se vocês quiserem conhecer mais, lá no Facebook a gente sempre coloca fotos da nossa família. Eu não vou fazer isso hoje, né, para não parecer muito coruja. Deixa eu só colocar a mensagem aqui de hoje. Eu queria perguntar aqui, quantos de vocês já estão namorando? Pode levantar a mão assim, levanta com orgulho, vai, gente, por favor. Isso, a Paula foi a que levantou com mais orgulho. Por que eu pergunto isso? Porque o Marcelo me pediu para falar sobre relacionamento também amoroso, né? Para falar sobre a questão de relacionamentos saudáveis de namoro, noivado e casamento. Eu gosto muito de falar sobre casamento. E eu tenho percebido que a nossa sociedade ela tem perdido um pouco o foco da questão do casamento. Em Hebreus, no capítulo 14, acho que é no 14, versículo 4, ele fala que sobre tudo que se deve honrar, nós deveríamos valorizar o nosso casamento e valorizar os casamentos. E hoje o que eu percebo é o seguinte, as pessoas não dão valor para o casamento, elas não valorizam o casamento. Se nós voltássemos a aproximadamente aí 20 anos, 30 anos atrás, e perguntasse para uma plateia jovem como são vocês, quais são os sonhos que vocês teriam? Em primeiro lugar, a maioria desses jovens há 30 anos atrás diria, eu quero me casar, né? E se eu perguntasse para vocês agora, né, depois de ter dado essa resposta, talvez estivesse entre os 3, mas com certeza estaria a carreira em primeiro lugar, ou entre elas, felicidade entre elas, porque essa pesquisa foi feita. E casamento correria o risco de nem aparecer nos relacionamentos. E a pergunta que eu lanço para vocês é, por que a gente não quer se casar mais? Por que hoje não é legal se casar com 20 anos? Por que não é mais legal se casar com 25 anos? Por que as pessoas estão casando com 30, com 35 anos, com 40 anos? Eu me casei com 24, minha esposa tinha 19. E nós somos muito felizes até hoje, 23 anos de casado. Não é fácil, viu, gente? Vocês querem entrar mesmo, tem certeza? Cadê o Marcelo para me ajudar? Deixa para lá, né? A verdade é que nenhum tipo de relacionamento é fácil. Relacionamento de amizade não é fácil, relacionamento de pastor
e membro da igreja não é fácil, relacionamento entre chefe e empregado não é fácil, mas não é por isso que nós deveríamos evitar os relacionamentos. Eu queria hoje deixar uma palavra para vocês guardarem no coração de vocês. Vamos abrir em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Quem que pode ler para mim bem alto? Não é sobre dízimo, viu? Se você está habituado a abrir Malaquias e falar, puxa, ele pedir dinheiro. Não é, tá? O que diz aí Malaquias? Quem que pode levantar e ler bem alto? Lê para mim, faz favor. Vai lá, com atitude, hein? Levanta. Não faz mal. Vai lá. Perfeita essa tradução, é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui em Malaquias nós vemos a última mensagem inspirada por Deus e depois ficamos com uma lacuna de profetas sem alguém se levantar para falar em nome do Senhor de 500 anos. E a última mensagem antes da vinda de Jesus é exatamente essa: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, para que eu não venha e faça uma punição sobre a terra. E talvez esse versículo seja para mim o versículo mais importante quando a gente vai falar de namoro, noivado e casamento. Porque pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho aconselhado nos casais, aí está o grande problema relacionado a namoro, noivado e casamento. Para eu entrar nesse assunto, eu preciso dar um passo um pouquinho mais para trás, que é o dia que você foi concebido, aonde você foi gerado. Aonde você foi gerado importa para Deus. Se você foi gerado de um relacionamento onde os seus pais eram casados, aonde você foi planejado ou planejado, isso faz toda a diferença para Deus. Se você nasceu de um relacionamento sexual dos seus pais, sem que eles tenham se casado, faz diferença para Deus. Porque Deus planejou a família, Deus planejou o sexo pro casamento. E quando você faz alguma coisa que não está na palavra de Deus, o que chama isso? Quando você vai contra aquilo que a palavra de Deus diz, como que chama isso que a gente faz? Pecado. É errado. É uma coisa que Deus não pode abençoar. Então, eu começo, na verdade, não falando em si do relacionamento sexual, porque o relacionamento sexual, isso já é tratado lá em 1 Coríntios, no capítulo 6. Todos os pecados que cometemos são fora do corpo. O único pecado que cometemos no corpo, da morada do Espírito Santo, é ter relacionamento de fornicação antes do casamento. Então isso não é nem para ser colocado em pauta, mas eu estou dando um passo atrás para dizer onde está o problema, do motivo, qual é a razão para nós não valorizarmos mais o casamento. A razão é que o modelo de Deus se perdeu. A maneira como Deus olhou para o plano de formar uma família se perdeu. E se perdeu por causa do pecado. E eu acho que a coisa mais grave, a atitude mais grave, é sempre essa atitude de você só pensar em você, da sua autorrecompensa, da sua autossatisfação. Quando nós falamos de relacionamento, talvez seja o tema mais importante para a gente tratar em qualquer momento da nossa vida, porque nós não aprendemos a nos relacionar, nós não sabemos lidar com dinheiro, é um tipo de relacionamento. Tem gente que se escraviza pelo dinheiro, no desejo de conquistar. Nós não sabemos nos relacionar uns com os outros, não sabemos nos relacionar com o sexo oposto, não sabemos nos relacionar com Deus. Então, o relacionamento tem que ser alguma coisa que a gente vai buscar, um modelo, um padrão para a gente poder aprender da maneira certa. Eu descobri depois de muitos anos que fidelidade
não é um princípio. Fidelidade é um modelo de relacionamento. Então, quando sou fiel ao Marcelo, não quer dizer que nós somos um casal. Se sou fiel ao Marcelo, eu tenho um tipo de relacionamento com ele, do qual eu não vou usar de deslealdade, ou seja, fazer alguma coisa que ele não espera, falar mal ou tratar ele de maneira injusta. Eu não vou usar de palavras que machucam ele, porque eu tenho fidelidade. Fidelidade é eu sigo um padrão, um modelo de relacionamento. Você pode ser fiel no dízimo, você pode ser fiel na sua amizade, você deve ser fiel no seu casamento e nos seus relacionamentos. A questão é que se você nasceu fora do propósito, isso importa para Deus, você passa uma vida inteira carregando esse peso sobre a sua vida. Se quando o seu pai descobriu o sexo que você teria, seja menino ou menina, e ele desejou outro sexo, eu queria ter uma menina e veio um menino, eu queria um menino e veio uma menina, isso importa para Deus também, isso interfere na sua identidade, na sua preciosidade, lá no seu coração. Se o teu pai queria que você tivesse outra natureza, outro gênero, isso realmente vai mudar quem você é, vai interferir na sua identidade. Depois nós temos a questão do nascimento em si, né? Se seu pai e sua mãe te rejeitaram, te abandonaram, isso importa para Deus, isso afeta quem você é, isso altera o padrão e modelo daquilo que Deus criou para nós, para constituir uma família. Dos 3 anos, eu não sei se vocês sabem, dos 3 anos de idade até os 11 anos, é o período que nós temos o nosso caráter formado, é o período em que nós aprendemos o que é certo e errado, o que é limite, o que é amizade, o que pode e o que não pode. Quando nós não temos o nosso pai e a nossa mãe próximos de nós, nos ensinando a termos caráter, a termos princípio, isso interfere em quem nós somos. Vocês percebem que não é uma coisa só com vocês, tem a ver com a sua família, tem a ver de onde você veio, tem a ver com os seus antepassados. Nós não podemos jogar sobre vocês toda a culpa da gente não querer mais casar, da gente não ter mais relacionamento saudável, da gente não poder ter um convívio adequado para um ambiente de igreja, por exemplo. Porque essas coisas são mais importantes do que aquilo que está acontecendo hoje. Nós precisamos olhar da onde nós estamos vindo e para onde nós vamos se seguirmos na mesma direção. A palavra conversão significa parar e ir na direção certa. Quando nós dizemos eu me converti, é que eu tive um encontro muito forte com Deus, e Deus mudou a minha direção, Deus mudou o que eu acreditava, os meus valores, e aí eu percebi que eu estava indo no caminho errado. Então não sou eu que vou vir aqui, né, para dizer para vocês, olha, isso que a maneira que vocês namoram não é certa, ou olha, isso que eu estou dizendo aqui é a única coisa certa. Não é verdade. O que eu quero hoje fazer com vocês é dar uma referência, poder dizer para vocês que existe uma proposta que a UDF traz, chamada corte, que não é aquela coisa chata, que não é aquela coisa antiga, não é aquela coisa antiquada que as pessoas imaginam. Eu acho que a igreja brasileira estragou o corte. Eu acho que a igreja brasileira, ela confundiu o corte. Eu não gostaria de fazer corte da maneira como eu ouvi que as igrejas pregam. Eu não gostaria, porque eu não quero que alguém coloque cabresto em mim e diga o que eu tenho que fazer. E eu nunca faria isso com vocês, dizendo que os seus pais têm que dizer tudo o que vocês vão fazer. Não é isso. Então, recapitulando, aonde você nasceu, quando você descobriu o seu gênero, de 3 a 7 anos você tem seu caráter. Quando você tem 12 anos, 13 anos, o que acontece com todos nós? Quem aqui tem menos de 12 anos? Tem alguém com menos de 12 anos ou não? Não, todos são jovens e adolescentes, né? Quem tem aqui entre 12 e 15 anos? Levanta a mão. 12 e 15. Não tem nenhum pré, olha que beleza. Quem tem mais que 15 anos? Levanta a mão. Não precisa, né? Só para ver se vocês estão acordados. A verdade é que esse momento em que nós estamos, vocês estão, né, é um momento muito especial. É um momento em que você já não é mais uma criança. Você já não tem jeito de criança, você já não tem corpo de criança,
Você já não tem mais aquela visão de que o papai e a mamãe é que diz o que você tem que fazer. Seu pai e a sua mãe já não podem mais mandar em vocês. Eles podem te influenciar. E aí nós chegamos no exato Malaquias capítulo 4. Nesse momento em que vocês estão, se o pai de vocês e a mãe de vocês não ganharem o coração de vocês, não fizerem vocês se apaixonarem pelos pais de vocês, não existe nenhuma possibilidade da gente construir um modelo para preparar vocês para o casamento. Não tem, porque essa não é minha responsabilidade, e essa também não é a responsabilidade dessa igreja, fazer com que você chegue no altar com a pessoa certa. Essa autoridade, essa responsabilidade foi dada aos pais de vocês. Quando vocês foram gerados e quando vocês forem entregues no altar encerra o processo de educação de filhos dos seus pais. E quando vocês se casarem, inicia o de vocês. E quando vocês gerarem filhos, inicia esse processo de educação de filho com os filhos de vocês. Então é uma coisa cíclica, né? E é um momento que, se vocês aprenderem o conceito e vocês se esforçarem para andar nos preceitos que a palavra de Deus diz, quem vai ganhar são vocês mesmos. Não é o seu pai, não é a igreja, não é só a sociedade, vocês vão ganhar. Então a proposta é os seus pais converterem o coração para vocês e vocês se converterem aos seus pais. Não vou perguntar para que você me responda, mas responda para você mesmo. Você é totalmente obediente aos seus pais? Não me responda, responda para você mesmo. E para sua mãe, você é totalmente submisso à sua mãe, ao que ela pede? Isso é importante, essa resposta que você deu a você mesmo, vale para a gente poder prosseguir ou não. Eu não posso falar, por exemplo, de corte, se você, menina, não é apaixonada pelo seu pai. Se o teu pai não ganhou o teu coração como homem, você nunca vai poder ser conduzida por ele até o altar. Ele pode até te levar de fato ao altar, mas se ele não ganhar o teu coração, se você não olhar apaixonada pelo teu pai, então a função dele, de poder, no último período em que você está dentro da casa dele, ele vai perder essa função, tá? Então o pai tem que se esforçar para ganhar o coração da sua filha, e a mãe tem que se esforçar para ganhar o coração do seu filho. E os filhos que forem ganhos pelos seus pais, pelo reconhecimento, pelo treinamento, aí sim os filhos vão responder com obediência, com amor e admiração. É mais ou menos assim que começa o corte. Os pais, né? Existem vários processos aqui, que eu não sei se vocês já passaram, mas, por exemplo, quantas meninas aqui tiveram festa de 15 anos? Levanta a mão só para eu saber. 1, 2, 3, 4, tem mais aqui? 5, olha, 6 ali, bem modesta, né? Tem mais alguém? Só 5 meninas, 6 meninas. Olha como é triste. Ninguém comemorou quando você virou uma mulher. Ninguém comemorou, seu pai não te deu um buquê quando você virou mocinha? Não, deveria ter feito. Fez sim? Fez nada, olha só que tapado, meu Deus do céu. Como que pode ser pai de uma menina sem saber disso? O pai que é preparado, o pai que é um homem do Senhor, o pai que tem uma menina. Eu não tenho uma menina, né? Mas eu sonhei com uma menina. E eu sonhei tanto com uma menina que, se eu tivesse tido uma filha, ela não iria se casar. Não iria. Eu ia dizer para ela assim: filha, casar para quê se o papai te dá tudo? O que mais você precisa? Né? Levo para sair. Olha lá, ó. Olha lá. Eu te levo para sair, te dei buquê, te dou presente dia dos namorados, a gente janta junto, a gente sai junto, eu aguento a sua chatice, eu te levo para sair, te compro roupa, te dou joia, compro sapato para você. Quem que pode te tratar melhor do que eu, filha? Esse é o tipo de pai que toda menina que está sentada aqui me ouvindo deveria ter. Um pai apaixonado por você, um pai que conquistou você como ele conquistou a sua mãe, tratando bem, honrando, dizendo: você é muito preciosa,
Você é muito importante, você não é qualquer uma. E se o pai não se converte para o filho, se o pai não para a direção errada que ele está, de só trabalhar, só ganhar dinheiro, só pensar nele, então realmente os filhos vão ser deixados à sua própria sorte. Eu sonho em poder um dia ver os pais tratando, os pais homens, tratando bem as suas filhas mulheres. Porque se o pai trata bem, se o pai, ele já tem a admiração da filha, mas se ela se apaixonar por ele, se ela olhar para ele suspirando, ela não vai trair o pai dela com qualquer pessoa. Não é verdade, mulheres? Mulher apaixonada não trai o homem que ama. Nenhuma mulher que está apaixonada trai o homem que ama, mesmo ele sendo seu pai. Se você tem aquela consideração, aquela admiração, se você suspira quando teu pai te surpreende, demonstra toda aquela dedicação para você, você não vai desprezar a opinião dele, você não vai desprezar o que ele pode fazer por você. Agora, não dá para a gente iniciar nada se o pai não tem essa atitude, não é verdade? E para os meninos aqui, como que a mãe deve tratar os meninos? Eu vou dizer para vocês, mulheres, não existe nada mais nocivo do que um homem ficar ouvindo mulher ficar criticando a gente. Ah, porque você não se veste bem, porque põe essa camisa para dentro da calça, porque você está parecendo... Não é assim? E a mãe, ela afasta o filho adolescente exatamente pelo mesmo defeito que as mulheres afastam os seus esposos, pela crítica. A mãe, ela não foi preparada para tratar do adolescente. E o adolescente ganhou um corpão, né? Por exemplo, esse menino barbudo aqui, ó, esse tênis, lindo, maravilhoso. Fique com ele, por favor. Você acha que ele nasceu desse jeito? Não, ele era pequenininho, magrinho. E não era, gordinho, tá bom, pode ser, mas era alto. Era alto? Nasceu grande desse tamanho? Não. Nasceu de barba, igual que você está hoje? Não, também não. Lá para os 13, 14 anos aconteceu algo que ele não esperava. Nasceu o primeiro pelo no rosto dele, assim. E ele valorizava aquilo, ele olhava, ele penteava aquele único pelo dele, um dia será uma barba fechada. A mãe não sabe lidar com o filho adolescente. A mãe não sabe que ele, quando começou a se transformar, estava se adaptando ao corpo dele. Então ele esbarrava, quase derrubei, levanta suando, aquele fedor, né? Sua a noite inteira, põe o pé no tênis, fede, que é aquele chulé desgraçado que essa molecada tem. É próprio dessa transformação, é próprio desse período de idade, de 13 até 15, 16 anos. Eles estão se adaptando ao novo corpo. E se a mãe não sabe valorizar o seu filho, ela vai dizer: você é porco, você é desajeitado, você não faz nada direito, você só come, você só dorme. Alguém aqui já ouviu algum papo parecido com esse? Não, né? Não hoje, né? Foi ontem, né? Que a sua mãe falou isso para você. Então, quando as mães criticam, elas atrapalham esse processo de relacionamento. Elas não se converteram aos filhos, elas não estão preparadas para fazer desse menino um homem de verdade. Então, o pai deve estimular o filho homem a tratar bem a sua mãe, como se ela fosse a sua namorada. Eu tenho 2 filhos, e eu comecei esse processo aos 11 anos de idade com os 2. Então, quando eu cheguei para o meu filho mais velho, aos 11 anos de idade, falei: a partir de hoje, você não vai mais ser corrigido com vara. Ele ficou feliz, super feliz. Yes, graças a Deus. Falei: mas a partir de hoje você vai se tornar um adulto. Aí disse que ele tomou um susto assim. Como assim? Não, vou te preparar para ser um homem. Aí ele foi dormir, depois de muitos anos ele me contou, né? Foi dormir, chorou a noite inteira. Falei: vou ter que trabalhar, nunca mais jogo videogame. Que desgraça, por que, Deus? Aí eu vi que ele estava meio triste. Falei: filho, está acontecendo alguma coisa? Ah, esse negócio de ficar adulto está me preocupando. Nunca mais eu vou poder jogar videogame. Falei: filho, eu jogo videogame, filho. E não é isso que é ser um homem de verdade. Ser um homem de verdade é questão de responsabilidade, questão de integridade, é você saber o seu papel dentro da nossa casa, seu papel na escola. Essas são coisas que os pais deveriam ensinar para os filhos.
e preparar os filhos. E aí eu fui ensinando ele, fui preparando ele, e eu disse para ele: filho, quando a sua mãe estiver muito nervosa, nem bom dia dá para ela, que é capaz dela arrancar o seu braço. Mulher tem, viu, meninas fechem os ouvidos agora. As mulheres têm uma semana, só que elas ficam chatas, o resto é super legal, divertida, amiga, mas tem uma semana que incorpora ali um ser. Você tem que pôr a mão e falar: sai desse corpo que não te pertence. Quem é você? Fala o seu nome. De tão brava que elas ficam, né? Espero que não tenha nenhuma assim, incorporada hoje. A verdade é que eu, dizendo isso para o meu filho, né? Ele não entendeu, ele falou assim: olha, a mamãe vai ter uma semana que ela vai estar mais brava, ela vai estar mais chata, tem que ter paciência, faz parte daquilo que você precisa aprender. Aí o meu mais novo ouviu, falou: ah, então tá bom, agora já aprendi, nem bom dia eu dou, né? Aí um dia ela começou: vai arrumar o quarto, pega coisa, isso, aquilo. Ele falou assim: ih, papai, hoje é um daqueles dias que não pode nem dar bom dia para ela. Aí ela falou assim: o que você anda ensinando para esse menino? Ficou mais brava ainda. Então a verdade é que o pai tem que ajudar o filho, adolescente, a aprender a tratar as mulheres como ele deve tratar a sua própria mãe. O meu filho hoje beija, abraça, ela pede 10 vezes para ele buscar uma coisa, ele para o que ele está fazendo, busca e vai de novo e volta, nunca fala não, nunca. Ah, vem secar a louça, ele vai. Ah, filho, pega aquele negócio para mim, ele vai. Porque ele já está habituado, ele já aprendeu que é assim que ele deve tratar. Agora isso, se o pai não se envolve, o adolescente começa a querer só ficar naquela vida de videogame, de passear, de sair, aquela vida sem propósito, vai crescendo, vai nascendo barba, e de repente eu não sei nem para que serve, né? Ser um homem de Deus, para que serve ser um chefe de casa. O pai não preparou nada. E aí o adolescente está largado, sem nenhuma visão, sem nenhum projeto. O que eu gostaria de dizer é que tudo isso que eu estou falando tem a ver com converter o coração dos pais aos filhos. Se os pais de vocês não se envolverem nesse processo, não adianta jogar a culpa sobre vocês. São eles que deveriam cuidar de vocês, são eles que deveriam ensinar vocês. Mas talvez vocês não tenham pais excepcionais como esse, como eu não tive também. E aí você tem a decisão de poder dizer: mesmo assim eu posso me submeter ao meu pai, mesmo assim eu posso me preparar para ser um homem ou uma mulher de Deus. E aí vem aquela pergunta chave, né, que todo mundo me faz: qual é a idade ideal para a gente namorar? O João já me respondeu e foi terrível, né? Qual é a idade ideal para a gente namorar? Quem arrisca aí? Vai, eu vou falar e vocês falam se sim ou se não. 11 anos? Não, né? 12 anos? 13? 15? Pulei o 14, ninguém reclamou, né? 16? 17? 20? 40? Pelo amor de Deus, gente, quando é que vocês vão casar? Para a menina, qual é a idade ideal para ela casar? Quantos anos você tem? Não precisa falar, tô brincando. Novinho, então? Certo. O Marcelo, vamos acertar o casamento desse menino aí, viu? Quantos anos a menina deve se casar? Vai, chuta aí uma idade. 18, vai, 18, 17. A minha esposa começou a me namorar com 16 anos. Era nova ou era velha? Nova. Será que todo mundo deveria namorar com 16 anos? Sim ou não? Com quantos anos os meninos devem namorar? Qual a idade que é ideal para eles? 37, 38. Para eles virarem homens, né? Antes disso não dá, é muito videogame, muita diversão. Qual é a idade ideal? Essa é uma pergunta importante. Qual é a idade que você deve começar a namorar? Muito fácil. Resposta fácil de dar. Nós não podemos iniciar um processo de namoro, noivado e casamento sem saber o que nós estamos começando. Então vocês que já iniciaram um namoro, eu vou colocar o crivo daquilo que seria com os pais, né? Se os pais conhecessem um pouquinho de
corte, o que eles deveriam ter perguntado para vocês antes? Primeiro processo seria ganhar o coração de vocês, valorizar vocês, suprir as necessidades que estão aparecendo nessa idade, né? Segundo processo é ver se vocês estão maduros ou não. Aí eu fiz essa pergunta para o João, né? Falei assim, você namora? Namoro. E você trabalha? Ele... Porque uma das coisas que o homem que se casa faz, tem homens casados aqui, né? Além do Marcelo, não? Casado, oh, que bênção. E você, casado também? Tem alguém, viu? Casou ou não? O outro Marcelo levantou a mão, mas era para o outro lá. O pessoal não perdoa, ele levantou a mão e já achou que era ele, né? A Paula já ficou inteirinha vermelha, se suou. Mas ele era casado, nem sabia. Meu Deus, o que é uma mão levantada na hora errada, né? A verdade é que nenhum adolescente, menino, deveria namorar sem antes trabalhar. Sabe por quê? Porque a namorada não é minha, a namorada é do meu filho. Se eu pago o lanche para a namorada do meu filho, por que eu não deveria beijar a namorada do meu filho? A namorada é dele, não é minha, ele que beija ela, ele que paga o lanche, ele que leva ela para sair. Então, se os meninos querem namorar, não tem problema. Não tem problema. 15 anos você quer namorar? Não tem problema. O que um homem faz é pagar todas as contas da casa. A gente começa na casa do nosso pai, ajudando com uma luz, com uma internet, não é verdade? Mas quando a gente tem a nossa própria casa, quem paga essas contas somos nós. Então, todo mundo que não trabalha não deveria namorar. Todo mundo que eu digo, os meninos, né? Os homens que vão ser responsáveis pela casa. Se você namora alguém que está sendo financiado pelo pai, ore para o teu sogro não morrer, não falir, senão você vai estar numa enrascada. Ele precisaria assumir essa responsabilidade. Quando você comer o lanche e o teu namorado não trabalha ainda, vai lá e agradece para o teu sogro. Fala, obrigado, sogro, comi o lanche com o teu filho, porque foi ele que pagou, não foi o rapaz. Eu nunca deixei a minha esposa pagar uma conta desde o dia que eu conheci ela, nunca. Levei para sair, pagava a conta. Não existe mais gente assim, né? Agora é rachar, né? Eu nunca vi isso. O João tá terrível. Vamos levar ele lá na salinha do fundo do café de novo. Os homens deveriam pagar as contas, os homens deveriam dar presentes, os homens deveriam estar prontos para poder assumir o noivado e casamento. O processo de namoro não tem problema. O que depende não é a idade, o que depende é o período e aonde você vai chegar. Quem namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, não está namorando mais, está sendo enrolado. Porque com 3 anos a gente já sabe se vai ou não vai, se fica ou não fica, se tem propósito ou não tem. Então, quando os pais estão envolvidos no namoro, o namoro começa, né? Existe um processo que eu vou falar já em seguida, mas os pais começam a perguntar, e aí, vocês vão se casar? Vocês querem se casar? Vocês precisam de ajuda? Quer uma casa? Quer alguma coisa para começar? Quer rachar a festa? Porque não dá para ficar só namorando. Se eu soubesse que tinha esse negócio de só ficar namorando, eu não tinha casado, porque aí eu ficava com todos os direitos, sem nenhuma obrigação. E namoro hoje é mais ou menos isso, né? Eu vou ficar, eu posso beijar, eu posso abraçar, eu posso sair para comer, depois devolvo ela para a mãe, ou ele vai para a casa do pai e acabou. Gente, assim é um sonho de consumo para qualquer um. Não é isso. Nós temos os direitos, mas nós também temos as obrigações. Se você namora, você tem que olhar para o casamento, você tem que olhar quanto tempo falta para você se casar. E desculpa de que, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso terminar minha pós-graduação, eu preciso terminar meu MBA. Gente, não tem desculpa. Casamento significa vida comum. Cônjuge, a palavra cônjuge, é vida comum. Eu construí a minha vida com a minha esposa sem ter nada. Nós construímos tudo junto, eu tinha um pouco, ela tinha um pouco, e a gente foi somando. Construímos a nossa casa, construímos os nossos filhos, a nossa vida financeira, as nossas decepções decepcionamos junto, as nossas conquistas celebramos juntos. Isso é casamento.
Não tem esse negócio de ter tudo antes de casar, não existe. Ah, mas eu não tenho um bom emprego, eu não tenho, não faz mal. Você quer casar? É a pessoa certa? Deus vai abençoar se você tiver os dois. É melhor serem dois do que um, diz a palavra. Então essa visão, essa depreciação do casamento e essa supervalorização do propósito de vida, da educação, ela rouba a importância do casamento. O adolescente pode namorar, eu adoraria ver os adolescentes começando a namorar com 16 anos e se casando com 20, adoraria, não teria problema nenhum. Vamos acompanhar, vamos ajudar esses adolescentes de 20 anos, chegar nos 30 anos casados, com filhos, aos 40 anos já ensinando os mais novos de novo, porque esse é o ciclo da vida, é assim que Deus criou essa visão de relacionamento para namoro. Agora, quando você namora uma pessoa, não dá certo, larga. Namora outra, não dá certo, larga. Namora outro, não dá certo, larga. E já está lá no 20º namorado. Aí você vai e casa. Nem beijar outra pessoa você pode. Você não pode largar outra pessoa. É inconcebível imaginar um homem casado tendo um relacionamento fora do casamento. De acordo com a palavra, isso seria uma quebra de fidelidade, de modelo de relacionamento. E por que é que os namorados hoje podem fazer isso e lá no casamento não pode? Porque esse modelo de namoro não é o modelo que Deus planejou para nós. Toda vez que você se apaixona, você entrega o centro da tua vida, que é o teu coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu. Onde que está mesmo? Provérbios 4, 23, isso mesmo. Esse versículo é o versículo chave. O teu coração, adolescente, jovem, não deveria ser entregue a qualquer pessoa, mesmo que você ame essa pessoa, mesmo que você ache que essa é a pessoa da tua vida. Você precisa de apoio para decidir. Quem mais, além dos seus pais, sabe aonde você tem falhas? Quem mais, além dos seus pais, sabe onde você tem virtudes? Eles criaram vocês desde o dia que vocês nasceram. Eles sabem tudo. Eu sei tudo do meu filho. Eu sei as qualidades, eu sei os defeitos, eu sei onde ele está fraco, eu sei onde ele é forte. Eu sei qual é a pessoa que ele pode ou não fazer feliz. Eu sei a característica da mulher que ele precisa. Eu sei o perfil dele, né? E isso, essa questão de combinar, eu sei o tipo de mulher que vai combinar com ele. E isso tudo não é só a responsabilidade de vocês. Por isso que eu fico triste, né? Quando eu venho e falo, tem que trabalhar, a maioria não trabalha, é difícil, né? Mas era melhor que você não namorasse. E sabe que namoro é uma coisa assim, né? Eu já percebi. Eu tenho muitos amigos que têm filhas adolescentes, e eu percebo assim, elas têm 15 anos, 14 anos, começa as amigas a empurrar, aí o fulano gosta de você, e ela realmente está bonita. Meninas novas são sempre bonitas, são como flores, né? Que estão desabrochando, elas estão bonitas, né? E aí começam as amigas, e aquele fulano gosta de você, o ciclano gosta de você. Gente, se não houvesse esse comentário, não haveria o despertar para o outro. Ela continuaria conversando, saindo com as amigas, dormindo uma na casa das outras. Começa a premeditar relacionamentos. Não precisa. Você não precisa namorar com 14 anos. Você não precisa namorar com 16. Se você quiser se guardar até os 18 anos, você pode. Desde que o teu pai e a tua família te apoiem nessa visão. Agora, quando o teu pai não dá bola para você, não olha nem na sua cara, você põe uma roupa super bonita, né? Chamando a atenção, ele não liga, ele não nota você, é muito provável que a maioria dos outros meninos vão fazer isso. Porque o homem que deveria te proteger, que tem essa responsabilidade, não faz. E era o seu pai que deveria falar, filha, você está muito bonita, mas eu não vou deixar você sair assim que eu estou com ciúmes. Seria muito legal da parte dele dizer, não quero, está muito demais, entendeu? E é ele que deveria fazer isso. Agora, se ele incentiva ou ele não liga, aí você tem um buraco no teu coração, que precisa ser preenchido por alguém que vai conquistar. E qualquer pessoa serve, porque esse buraco vai crescendo conforme a sua idade, né? Um fica te chavecando, o outro chaveca, o menino vai lá, ele também não tem apoio da mãe, ele não tem instrução do pai, acaba procurando qualquer menina para se divertir, e aí os acidentes vão acontecendo. O modelo do corte prevê o seguinte: ganhar o coração do filho,
Segundo passo, são só 3. Segundo passo, estabelecer os limites do namoro. Quem estabelece os limites do namoro não são os pais, são os filhos. Você vai beijar? Escreve lá, com 11 anos, vou beijar. Vai poder dormir na casa do namorado? Sexo a Bíblia já disse que não pode, mas você quer dormir na casa do namorado? Quero dormir na casa do meu namorado. Você estabelece. Mas você tem que fazer isso antes de você estar apaixonado. Porque quando você está apaixonado ou apaixonada, você flexibiliza tudo. Você já não dá importância aos compromissos que você fez. E tudo isso é um treino para quando você estiver dentro do casamento. Então eu e meu filho de 16 anos sentamos e fizemos lá. Você vai casar com alguém que não seja convertida? Não, de jeito nenhum. Tem que ser convertida. E a família, pode ser ou não pode? Não, papai, eu acho que tem que ser também, porque você já me explicou que é a família tem que ser convertida. Você vai namorar uma menina que não obedece aos pais? Ele sabe disso. Não, não vou, porque se ela não obedece aos pais, ela não vai ser submissa a mim quando se casar. Tem que ser submissa aos pais. Você vai namorar uma menina que já teve vários namorados antes de você? Você está se guardando, você quer alguém que já tenha tido a experiência com outras pessoas? Não, eu quero uma pessoa como eu que tem se guardado. E escreveu lá, tem uma lista lá, com 12 itens. Tem que ser bonita, tem que ser legal. Eu expliquei para ele, não existe mulher bonita e legal na mesma pessoa. As bonitas não são legais com a gente, elas são muito difíceis. Vai ser difícil para você. O meu mais novo não, falou, eu vou casar com uma moça que seja só legal, vou investir nela para ela ficar bonita. Eu falei, menino inteligente. Esse menino é inteligente, viu? Esse menino é inteligente. Mas está lá, 12 itens que ele estabeleceu. E de vez em quando, ele vai num churrasco com os amigos, ele está ali entre os colegas dele, e eu pergunto para ele, olha, eu vi que você estava mais animadinho com a mocinha, ela tem algum sentimento? Ele falou, papai, fica tranquilo, porque ela não é elegível, ela não é cristã, a família não é cristã. Não é elegível, não dá nem para eu te apresentar, posso até achar bonita, mas não serve. Aí outra vez na formatura dele, de 9º ano, foi para Brotas, num resort, tinha outras escolas, a amiga da amiga da amiga mandou dizer para o amigo do amigo dele, que ela queria ficar com ele, no dia da formatura lá no resort. Ele mandou dizer para o amigo do amigo da amiga da amiga dele, que 2 coisas. Primeiro, ele não estava pronto para esse tipo de relacionamento. E segundo, ela não era elegível. Desse jeito. Chitá. Com toda a educação. Falou, eu não estou pronto, não é isso que eu quero fazer hoje e agora. E outra coisa, você não é a pessoa que eu procuro para ter esse tipo de coisa que você está me pedindo. Então, não é que o meu filho é um ET. É que ele desde os 11 anos está sendo preparado. Eu já tenho 5 anos de caminhada com ele, ensinando ele o que ele deve fazer. Ele trata todas as meninas com respeito. Ele percebeu o seguinte, o melhor amigo dele começou a namorar. Escuta essa história. Ele odiou, que falou, perdi meu amigo, agora ele só quer ficar abraçado, beijando, não sai com a gente, não joga mais videogame. Horrível, nunca mais eu vou namorar. Eu falei, calma que não dura. O menino tem 14 anos, né? Passou 1 ano de namoro, largou, o menino está arrebentado, porque quem entrou com o pé foi a menina e ele entrou com aquela outra parte que vocês conhecem, né? E acabou sendo deixado, sofrência total, né? Está lá chorando e o João Vitor falou, tá vendo, ainda bem que eu não namorei. Então as coisas que estão acontecendo ao redor dele estão reforçando que esse é o modelo que prepara pessoas para o casamento. Ele vem tirar sarro comigo, né? Ele sabe que eu não quero que ele namore cedo, né? Mas aí eu falei para ele, se você quiser namorar, você já tem 16 anos, arranje um emprego aí, pode namorar, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser que eu te banque, vai estudar. Você pode ficar na minha casa, eu te bancando, para estudar o resto da sua vida. Ele falou, então tá bom, só vou casar depois dos 40 anos. Falei, escreve aqui que eu quero ver, se você chega aos 30 anos, né? Mas a verdade é que ele está sem pressão para isso. E no que diz respeito à questão de integridade, eu acompanho, né, o tempo todo, faço as proteções. Por exemplo,
não pode ficar jogando, usando internet na minha casa depois que eu vou dormir, não pode, porque esse é o pior momento para a gente ver tudo quanto é porcaria que tem. Então eu desligo a internet antes de dormir. Mesmo assim, eu confio nele que ele também não faria. Eu tenho a senha do computador dele, senha do celular, eu não peço para ele não deletar os históricos para eu poder ver, apesar de eu achar que dá para manipular, mas eu sinto muita integridade no João Vitor. Eu vejo no comportamento dele, na maneira como ele trata as meninas da idade dele, eu vejo que ele não está inflamado, que ele não está... Os amigos dele já só fala de mulher, só fala de... E ele ainda, videogame, jogo, LOL, aquelas coisas de... né? E tranquilo, sem pressão. Então, é possível fazer, eu sei que é possível. Isso eu vi antes de poder educar o meu filho. Eu vi esse modelo antes de educar. E o terceiro passo, então, o pai deve ganhar o coração dos filhos. Segundo passo, estabelecer critérios, quem estabelece é o filho, né? E o último passo é o processo. O processo é, se eu sou pai de uma menina, o que eu tenho que fazer? Se alguém se interessar pela minha filha, ele pode ir direto falar com a minha filha? Ah, te achei gata, vamos sair, me dá o seu Facebook, seu zap. Não, não pode. Ela tem que estar pronta para dizer o seguinte, olha, se você quiser, se você tem interesse em mim, você precisa primeiro falar com meu pai, está aqui o telefone dele. Metade dos covardes que só queriam se aproveitar da minha filhinha não vai nem me ligar. Mas sempre tem um corajoso lá que aparece, né? E aí é muito fácil, chama o corajoso, vê se ele tem os critérios que vocês estabeleceram juntos. Tendo os critérios, a filha tendo idade, né, para poder namorar, e ela está pronta para namorar, libera para namorar, porque a responsabilidade é dela, não é sua. E eu não falei das meninas, né? Qual que é a idade ideal para as meninas namorarem? 40 anos, né? Qual que é a idade ideal para as meninas namorarem? Os meninos têm que trabalhar, e as meninas, para ir para o casamento, o que elas precisam? Levar. Isso! Na mosca, João, acertou! Para quem não está trabalhando, ele acertou na mosca. Isso. Meninas, aprendam um conselho de um homem casado, dos homens casados aqui. O homem ama a sua mulher, mas se ela cozinha bem, o peso dela dobra. Olha o meu tamanho como que está, né? Sim ou não? É ou não é? A gente ama a nossa mulher. A mulher tem... o jeito é agradável, a maneira de se vestir é agradável, mas quando ela faz aquela comida que você gosta, não tem preço, entendeu? Então as meninas deveriam aprender a fazer um doce, a fazer um prato, a decorar uma casa, principalmente organizar o seu próprio quarto, a sua própria gaveta, né? Porque afinal de contas, um dia ela vai ser responsável por uma casa com o marido e filhos. Então, a menina que quer namorar, o que eu recomendo aos pais, né? Se seus pais tivessem vindo conversar comigo, eu ia perguntar, olha, ela já sabe fazer comida? Ela já sabe guardar a louça? Ela está pronta para cuidar da casa? Será que ela podia, um dia da semana, cuidar de todas as responsabilidades da casa para saber se ela dá conta? Se ela der conta, e a minha esposa aos 16 anos dava, ela está pronta para casar. Porque ela vai ser uma boa esposa, né? Ela vai estar preparada para cuidar da própria casa dela, e tomara que ela tenha uma casa linda, e que o marido seja alguém amoroso, né? Para poder tratá-la como ela merece, e aí ela pode ir. Agora, se você, adolescente, não consegue sequer arrumar a sua gaveta, que está aquela bagunça que você lembrou agora, como é que você vai cuidar de uma casa toda, se aquela gaveta impede você de assumir esse namoro? Primeiro, as mulheres precisam estar prontas para isso. Eu não estou dizendo que a mulher não possa ter carreira, eu não estou dizendo que a mulher não deve estudar, que ela não possa estar fora, mas a casa sempre será responsabilidade da mulher. O homem pode cozinhar, o homem pode comprar, mas quem manda na casa, quem administra a casa, será sempre a mulher. Porque é o papel dela cuidar da casa, criar o lar, mais do que a casa, criar um ambiente que propicie as pessoas que moram lá, poder ter relacionamento, convivência, pensar na sala, no quarto, na cozinha, de uma maneira que seja agradável a todos que moram lá. Esse é o papel da mulher. Então, se você não está pronta, fica ainda tranquila, não precisa namorar. Para que você vai namorar?
né? Deixa o teu pai te levar para sair, te dar presente, vai vivendo a sua vida até que você encontre alguém que te mereça, alguém que vá pedir para o teu pai autorização para te conhecer melhor, para frequentar a sua casa, né? E se você é homem, que você tenha essa atitude de homem, de ir pedir para o pai, antes de sair abraçando, antes de ficar cortejando a menina, vá pedir para quem tem autoridade sobre ela, se você pode ou não, pergunta para ela se ela quer, antes de você sair chavecando ou pegando, cantando ela, né? Tenha respeito, porque quando você for um homem casado, você não vai ter esse tipo de comportamento. Esse é o tipo de comportamento de moleque, e nenhuma mulher quer casar com moleque. Mulher quer casar com um homem de verdade, de preferência que pague a conta, né? Esse negócio de ficar rachando é coisa muito moderna, né? Eu queria encerrar orando por vocês, orando para que vocês se casem, que casamento é uma coisa boa, gente, é bom, não tem nada de ruim em se casar, é muito bom quando você tem alguém. Eu sou um homem devoto à minha esposa, as amigas dela falam, a Janana esteve lá, o Marcelo também, a própria Ju também esteve, eu mimo a Clarisa, eu compro tudo o que ela quer, eu não tenho menina, então eu dedico tudo a ela, e ela ama isso. Ela foi para Jaú comprar sapato, e eu incentivo ela a comprar. Eu fiquei 2 horas sentado esperando ela comprar o sapato, gente. Eu sou o cara para tratar bem a esposa, e quero que os meninos olhem para mim e sigam o meu exemplo. Eu priorizo a minha esposa. Eu gostei do vestido, eu vou e compro o vestido para ela, porque o dinheiro só serve se você for tratar bem aquela mulher. Não sei se vocês conhecem o curso Mulher Única, alguém conhece ou não? Você sabe qual é o desejo de toda mulher que está sentada me ouvindo hoje aqui? Ser tratada por um homem como eu trato a minha esposa. Ela quer ser colocada, não igual a todas, mas ela quer ser colocada lá em cima. Ela não veio, Marcelo, porque ela falou, eu estou cansada. Eu falei, amor, descansa, eu vou. Para que você vai se cansar? Fica aqui, eu volto já já. Cuida dos nossos filhos, cuida da nossa casa. Eu já já estou de volta. E tem que ser assim. Se você é preparado para fazer a sua mulher feliz, o seu casamento vai ser feliz. Porque é como uma aliança. Eu faço ela feliz, ela se sente feliz e me faz feliz. E aí eu me sinto mais feliz e faço ela feliz. E aí vira um círculo virtuoso. Não dá para a gente pensar na gente mesmo, porque pensar em nós mesmos chama-se egoísmo, pensar no outro chama amor, priorizar o outro é amor, se dedicar ao outro é amor. E eu desconfio que a maioria dos casais não sabe o que é amar, né? Isso a gente vai conversar na próxima mensagem, mas eu quero aqui orar por vocês, para que as pessoas que vocês encontraram para serem aquelas pessoas, né, que vão caminhar, olha, investiga mesmo, vê se essa pessoa merece você, e se não merecer, larga dela em tempo, não se case, se você tiver dúvida, não se case, se a pessoa está atrasando para te levar para o altar, para honrar, não se case, desconfie das intenções, porque é melhor que você quebre um compromisso entre namoro e noivado, do que você venha se divorciar depois. É muito mais danoso, é muito mais difícil depois que você se casou dizer eu errei. Isso é muito mais difícil. Você que é filho de pais que se separaram, você sabe a dor que isso traz para os filhos. Eu não desejo isso para nenhum filho que tem os seus pais divididos, né? E por mais que eles sejam legais e tentem trabalhar essa situação, não é a mesma coisa, nunca será. Perder os pais para uma separação é muito difícil. Que você não seja essa pessoa que vai trazer a tristeza para a sua família. Por isso que eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, existe uma esperança no meu coração olhando para esses jovens, Pai. E a esperança que eu tenho é que eles serão muito, muito felizes no Senhor, Pai. Quem mais poderia colocar lâmpada nos nossos pés? Quem mais poderia iluminar o nosso caminhar, senão o Senhor, através da sua palavra?
Senhor, eu quero pedir que o Senhor cuide de cada coração que foi dado um ao outro, já num compromisso de namoro, Senhor. Cuida, Senhor, para que haja, Senhor, propósito nessa relação, haja função para este momento, e que o propósito e a função seja avançar para a próxima etapa, que é o noivado, e para a seguinte, que é o casamento, Senhor. Senhor, é um privilégio representar a imagem e semelhança do Senhor no casamento, Senhor. E eu quero aqui orar, abençoando todos os jovens que estão aqui, os meninos e as meninas, Senhor. Senhor, eu sei que alguns pais não são da forma como eu disse, Senhor. Eu sei que muitas meninas sequer recebem um olhar do seu pai, sequer recebem um beijo, um abraço. Eu sei que muitas delas, já há muitos anos, não são convidadas para se sentar no colo dele, e não recebem presentes, não recebem cuidados, mas elas encontraram, Senhor, alguém que faça isso, Senhor. Senhor, não deixa que essa pessoa seja qualquer pessoa, Pai. Senhor, que sejam homens de valor, que sejam homens preparados pelo Senhor, para endireitar as veredas, Senhor, para restabelecer o processo de família como ele é, Senhor. Senhor, que haja no coração uma valorização do casamento, Senhor. Eu peço ao Senhor que todo aquele medo, por falta de dinheiro, por falta de concluir estudo, por falta de sonhos não realizados, não impeçam os jovens daqui de se dirigirem ao casamento, ó Pai. Porque o inimigo tem dito ao Senhor que primeiro eles têm que fazer essas coisas, Pai, distraindo, tirando a importância. Senhor, quando no casamento é que o Senhor abençoa muito mais, é quando nós prosperamos financeiramente, é quando nós nos desenvolvemos intelectualmente, ó Pai. É quando os verdadeiros desafios da vida começam, Pai. Eu oro a Deus pedindo, encoraja os homens aqui a serem homens de verdade. E encoraja também as meninas, Senhor, as mulheres, a serem mulheres íntegras, Senhor. Mulheres de valor, mulheres de honra, Senhor, para que elas sejam tratadas de acordo com esse valor e essa preciosidade, Pai. Deus, eu quero também orar por aqueles que se decepcionaram no relacionamento de namoro, Senhor. Pessoas que não conheciam, não ouviram nada parecido com isso e acidentalmente entraram num relacionamento e acabaram saindo machucados desse relacionamento, Pai. Palavras ditas com dureza, situações e atitudes ruins fizeram com que essa experiência de namoro fosse muito negativa, Pai. Ferisse e alterasse a atitude com relação aos próximos namoros, Pai. Eu oro pedindo para que o Senhor cure o coração, Pai. Que o Senhor tire todo o medo, porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, mas o medo produz tormento, Senhor. Tira o medo de errar de novo, tira o medo de ser tratado da mesma forma como foi no último relacionamento, Pai. E agora, Senhor, dirige o coração desse jovem, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, por cada um deles, Pai. Cada um deles que quis vir aqui ouvir essa palavra, Pai. Senhor, produza frutos no coração deles, Pai. Eu oro, ó Deus, pedindo, Senhor, ó Deus, que o Senhor capacite a cada um a ser aquilo que o Senhor sonhou nesse relacionamento, ó Pai. Deus, e aqueles que têm esperado, que ainda não encontraram, Senhor, dê paciência, dê esperança, dê, Deus, firmeza de poder também servir ao Senhor até que isso aconteça, Pai. Senhor, eu oro com essa esperança de que possamos sair daqui, Senhor, empoderados pela Tua palavra. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos. Converte, ó Deus, toda aquela dificuldade de relacionamento dos pais em relacionamento forte e saudável. O Senhor está me dizendo aqui que tem algumas pessoas que estão
com um relacionamento quebrado com os seus pais. Se você é essa pessoa, põe a mão no teu coração. Eu quero abençoar esse relacionamento. Se você tem essa dificuldade com o seu pai ou com a sua mãe, e você acha que eles não têm cuidado de você da maneira que você precisa, põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eles são as crianças, eles são os jovens, Pai. Os adultos são os pais deles, Senhor. Senhor, ainda que o pai e a mãe deles deixassem eles e esquecessem deles, Pai, o Senhor os esqueceria, Senhor. O Senhor os deixaria, Senhor. Pois eu peço, Senhor, visita o coração desses jovens, ó Pai, que estão com um relacionamento quebrado com seus pais, e dá graça a eles, Senhor. Restaura esse relacionamento, meu Pai. Faça com que eles possam, Senhor, ter esse relacionamento, ó Pai, fortalecido no Teu Espírito, Pai. E que aquilo que foi dito aqui, e que é do desejo do Senhor que se cumpra na vida deles, que eles não se esqueçam mais. Que eles não se esqueçam mais, Pai, dos critérios estabelecidos, do procedimento, Senhor, e desse relacionamento forte. Eu te peço, Senhor, abençoa-os no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado, viu? Foi muito gostoso estar com vocês, muito bom falar da palavra do Senhor. Espero que tenha sido bom para você também. E se você depois tiver alguma dúvida, quiser conversar, eu estou à disposição, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado, Marcelo.